Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edenilson. A gente está iniciando um novo projeto aqui chamado Comércio e Empreender Ocidental, que é basicamente a gente fazer uma homenagem aos nossos comerciantes aqui de Cidade Ocidental, contar um pouco sobre a sua história, contar um pouco sobre a trajetória dos comerciantes aqui de Cidade Ocidental em geral. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós recebemos o João. João, muito obrigado pela Opa, presença. eu que agradeço. E ser o primeiro, eu nem sabia, viu? Nem Um sabia. privilégio aqui estar com vocês, né? Pô, muito obrigado, João. Nesse primeiro episódio, João, a gente quer basicamente contar um pouco da história de uma pessoa que conseguiu passar de todas as barreiras e conseguiu empreender de verdade. E principalmente aqui na nossa cidade, né? Que é uma dificuldade imensa empreender. Durante a nossa entrevista aí, a gente vai falar muito sobre essas dificuldades. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber como é a definição de comércio, né? Comércio começou na antiguidade com escambo. Escambo quer dizer troca, né, de produtos, em que não havia moeda, né? Com o passar do tempo, foi necessário arrumar algo que podia fazer essa transação de forma mais eficaz. Então, lógico, foi quando entrou a moeda que para efetuar o pagamento, que hoje é o dinheiro, que hoje pode ser de plástico, né? De plástico ou O Pix. fixa, em várias formas. Hoje está mais fácil, né? Então, o comércio, o empreender, ele quer dizer coragem. Ninguém estuda para ser comerciante, para vender, né? Eu acho que é uma trajetória que acontece na vida da gente, que a gente acaba caindo nela. Eu, por exemplo, vim da Paraíba, me formei na Universidade Federal da Paraíba, vim para cá, passei em concurso público da Embrapa, também da Polícia Civil, porém não fui chamado. Na época tinha essas coisas de QI, né? Hoje já está, deve ter ainda, não sei, mas está mais transparente. E então eu fui cair numa loja de calçados, né? Depois de ter trabalhado numa lanchonete na rodoviária, eu apresentava meu currículo e as empresas não me contratavam porque dizia, esse cara quer ganhar muito, né? Mas na verdade era precisando do meu sustento, Sim, né? sim. Da situação para sobreviver. Aí foi quando eu passei a não apresentar mais os meus certificados. E consegui trabalhar numa empresa de calçados de serviços gerais. Aí nessas empresas, serviços gerais, eu fui estoquista, loja de calçados, né? Fui vendedor. Nessa empresa eu fui gerente e supervisor. Certo. Saí para outra empresa, nesse meio termo, quando eu era vendedor ainda, né? Trabalhei em outras empresas, só em mais duas empresas, eu não fui aquele cara rotativo, não. E acabei que voltei para a primeira empresa. De calçados. Aí voltei como gerente, depois fui supervisor e comprei a unidade dela aqui na cidade ocidental. Como é que era o nome dessa empresa, João? A empresa antes a última que eu trabalhei de calçados era Kelly Calçados. Kelly Calçados. Aí aqui eu fiz uma mudança para Renovou. Jaqueline, ficar parecido, E né? ficou famosa a Jaqueline, né? Ficou a minha filha Jaqueline, né? Cara, E, sabe que eu lembro da Jaqueline? Era uma época do ano que vocês faziam umas promoções bizarras, assim, que o tênis ia lá embaixo. A é, gente esperava o ano todinho pra aquela promoção, cara. o calçado, ele é um item perecível, muitas pessoas acham que não. Mas além da moda, do produto sair de moda, ele tem a questão de Durabilidade, né, João? durabilidade do solado. Se o solado ficar inerte, ele com 2 anos você vai comercializar e ele racha. Então, se você estiver usando, é um tipo de PU, que é poliuretano, derivado do petróleo, Perfeito. ele dura uma eternidade. Mas se ele ficar sem movimento, sem movimentação, ele Ah, racha então solado. vocês faziam aquilo pra não perder estoque. Também, né? Mas muitas vezes era o lucro, né? Sim, A gente sim. tinha feito já os pagamentos, né, aos Porque a fornecedores. ideia, na verdade, é essa, né, João? É isso. O comércio, né, o comércio, seja ele de produto ou de serviço, a gente tem que visar uma lucratividade, né? Claro, com certeza. Lógico que tem que ser tudo de uma forma planejada para não ser.
querer ganhar demais, que aí você também fracassa. Sim. E também, se você vender barato, você quebra. Então tem que ser Uma linha muito tênue, né? justo, né? Um preço Exatamente. justo para poder trabalhar E sempre no você preço cuidava justo. de tudo isso no financeiro da Jaqueline, nas compras? Eu tive um grande estágio, né, trabalhando nas empresas anteriores, né? Uhum. Onde eu fui, era gerente de vendas, gerente de compras, Perfeito. né? E também participava meio que superficialmente no financeiro. Mas eu também sou formado em administração de empresas. Isso eu já fiz depois que eu consegui colocar a Jaqueline Calçados. Aí eu me formei em administração de empresas, o que melhorou. Mas o que manda muito mesmo é a prática, né? Prática que no comércio, eu acho que em qualquer outra situação, manda bem E mesmo. João, quando você entrou nesse mercado assim, de calçados, porque é um mercado bem específico, você sentiu alguma dificuldade? Você sentiu um certo preconceito das pessoas querendo te vender ou não? Eles são bem receptivos. Assim, você fala em relação aos fornecedores, Exatamente, a né? galera de. Como já era comprador, então, como a gente fala, já conhecia os caminhos das pedras, já sabia as marcas que vendiam mais, Uhum. né, os produtos que tinha melhor aceitação. Então, eu não tive dificuldade, só financeira, né? Que eu comecei com quase nada, né? Com Uhum. quase nada praticamente. E foi na base da confiança mesmo, através desses fornecedores que me deram crédito. Aí eu, E existe mesmo aquela escalinha, João? Você vende um para comprar dois, você vende dois para comprar quatro, você vende quatro para comprar 10. o sistema operacional de um comércio, você tem que ter sua margem, né? Que chama markup. Então você tem que ter sua margem de lucro baseado no seu sistema operacional. Então, se você compra um produto, por exemplo, igual você falou, 10 e vende por 20, você tem que colocar seu custo, custo fixo, né, custo variável, e você chegar num valor para você ver realmente a sua marcação, Certo. sem esquecer a sua margem de lucro. Entendeu? Então um exemplo, você pega um produto de R$ 10, você vendeu por 20, você vai calcular todas as suas despesas, né, e aí ver se vai sobrar R$ 1, por exemplo. Sobrou R$ 1, então ali você vai ter uma margem de lucro líquida de 5%. Perfeito. Que aí é mais ou menos isso aí. O comércio hoje, ele gira em torno disso, de 5 a 10% do valor da sua venda, né? É mais ou menos isso, no caso do calçados, tá? Isso a Se a gente gente tá for, falando de calçados, né? a gente for falar para outro tipo de João, comércio é diferente. e assim, durante todo esse tempo você ficou quanto tempo calçados com a Jaqueline? Eu tinha uma experiência de 6 anos, né, trabalhando em outras empresas, e com a Jaqueline Calçados e Esportes eu fiquei 25 anos, 25 anos certinho, com a Jaqueline aqui na aqui Ocidental. na cidade ocidental. E já tive filiais também aí em Planaltina, Você chegou a abrir outra Taguatinga, Jaqueline? sim, e Lusiânia. É. Tive mais três locais. E assim, João, qual foi o momento que você decidiu desapegar, assim, que você falou, tá bom, já chega, já fiz aqui, minha missão tá cumprida, vou passar a bola para outro projeto. E no ano de 2016, um primo meu que já tinha alguns anos que mexia com combustíveis, ele me chamou e me aconselhou que o combustível era mais complexo, né, em termos de documentações, essas coisas, Perfeito. porém menos trabalhoso. E aí eu fui fazendo uma experiência, não desapeguei da loja, Uhum. né, fui trabalhando. Aí em 2018 consegui abrir o posto, colocar ele para movimentar. E aí o que mais também me fez eu sair do calçados foi que a minha carga horária tinha dia de chegar a 16 horas Meu de Deus. trabalho, né? Então eu teria que escolher entre o combustível ou entre a loja de calçados. Mas você conseguiu paralelo ainda os dois caminhos. Eu fiquei ainda de 2018 a 2022, né? 4 anos. 4 anos trabalhando paralelo os dois. Eu agradeço demais o segmento calçadista, fiz muitas amizades, né? Muitos clientes, conheço muitas pessoas aqui em Cidade Ocidental e outras regiões também Graças através a. do calçados, mas foi um ciclo que muito interessante na minha vida, né? Onde eu adquiri algumas besteirinhas, né? Foi através do sapato. Uhum. Então, eu só tenho a agradecer o segmento.
Mas entre escolher uma coisa e outra, por questão também de eu já ter já estou descendo a ladeira, né? De uma certa Eu idade. pensei, eu pensei em estar Um projeto mais leve, João? num segmento de comércio onde eu posso administrar dentro do próprio comércio ou fora, né? Uhum. Hoje eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe treinada e o posto é totalmente informatizado Sim. e eu consigo administrar ele aqui, se estiver lá na minha Paraíba, né? Também Consegue administrar também. de lá, né? É lógico que a presença física no comércio é primordial, Claro. mas a gente também tem que pensar que não é só trabalho, né? Não é só trabalho. A gente tem Sim, que sim. sempre dar uma Porque senão o homem variação. para, né, também, João? Se não tiver um descanso, Ah, nossa, acaba parando. eu já tô aqui doidinho para ir ali, Toma, toma um gelo. é, João, como nada, nem tudo são flores, né? A gente tem momentos que infelizmente a gente passa por dificuldades, né? Dentro do comércio, assim, você sentiu alguma parte que você falou, cara, eu tô em crise, e vai chegar perto de eu acabar, vai chegar perto disso daqui acabar por conta dessa crise? isso aí eu acho que existe para todos os comerciantes, independente Do do nicho, ramo né? de atividade, do nicho. O que é que acontece? O comerciante, eu falo assim, eu penso assim, no dia que ele perder o medo de quebrar, de falir, ele, Ele faliu. ele pode estar tá diminuindo. No dia que ele pensar que sabe tudo, eu sei tudo do meu comércio, ele está fadado ao fracasso. Então, o comércio, ele tem, principalmente, a gente fala no varejo, ele tem oscilações. No caso do calçados, por exemplo, tem as datas sazonais, onde você pega um dia das mães, um dia dos namorados, um dia dos pais, um dia Natal. é o dia das crianças e principalmente o Natal, que são as datas que vendem mais. Sim. Mas a gente pega um janeirão, que o pessoal viaja, né? Muita gente viaja. Você pega um fevereiro, em que as pessoas estão preocupadas em comprar material escolar, e vem PVA, IPTU, Nossa, só compra. uma série O de. janeiro é como se fosse a segunda-feira, né, João? Então, o que é que acontece? Então, nessa época, carnaval, o pessoal tá todo mundo gastando dinheiro com outras coisas e Preocupado em outras coisas. só vai comprar se realmente haver necessidade. Então, tem um período que a gente vende bem, tem outro período que a gente vende menos. Mas E existe uma fase assim que te surpreende, que você pode falar assim, cara, que interessante, eu não esperava esse resultado, mas dá esse resultado assim. Talvez. existe sim. O planejamento ele é primordial, né? Em qualquer atividade que você faça, até na sua vida pessoal, você tem que ter um planejamento. Claro. O comércio não é nada diferente. Você pode planejar, é lógico que o comerciante ele tem que ser otimista. Uhum. O negócio não está bem, mas você tem que manter seu Pensar otimismo, pra cima. mas também com cautela, Sim, sim. é lógico. E a parte que o comerciante está mais apertado é justamente quando está vendendo bem. Aí você vai, mas como é assim? Você está vendendo bem? Como... Não, é porque quando os meses que vende pouco, a gente faz menos compromissos, entendeu? Claro. Os meses que vende mais, a gente faz Mais mais compromisso. compromissos. Então tem que ter aquele planejamento total para você dizer, olha, o comerciante, eu vou te falar, é mais ou menos assim. Ele passa 6 meses folgado e 6 meses apertado. Aí tem Trabalhando, aquela variação, é por aí. Joãozinho, você acha assim que a internet pro comércio geral, ela bate de frente ou ainda não? Você acha que as pessoas preferem comprar online já? Tira muita venda de vendedor ruim? Olha, assim, basicamente no Brasil tem vários tipos de comércios, né? Mas basicamente existe o comércio palpável, né? E o comércio não palpável. Uhum. Onde? O comércio palpável, no caso, calçado, você vai lá, experimenta, coloca no pé, tira tal. Roupas, né? Vestuários, enfim, que você Você prova? provou, pagou, pegou no produto, Sim, né? E existe o de serviços, né? Que é o que você faz, é um não palpável, né? exatamente. O comércio na internet, ele, ele meio que os dois, né? Que você está comprando um produto
Você não está pegando. Você pode No se momento decepcionar, né, João? da compra é não palpável. E Uhum. no momento do recebimento, aí sim você vai segurar. Então você está dizendo que basicamente eu comprar numa loja, eu estou diminuindo o risco de se sentir. Significativamente aí. Você está diminuindo aí numa proporção gigante. E isso tem um preço, né, João? Porque aí é o preço do aluguel do imóvel que você está alocado, tem o preço do seu fornecedor que faz o transporte até o seu comércio. Isso. Então, tudo isso. A internet é mais barata O, exatamente por isso, né? também o produto de internet, você na loja você compra um lançamento. Sim. O produto da internet você vai comprar um produto que já não é mais novidade. Por exemplo, uma cor nova eu vou falar de calçados que Porque foi sua área, assim. Então vamos supor, um tênis, vamos colocar uma marca aí, Mizuno, Asics, Nike, aí você pega uma cor, a cor nova dela é azul, mas o lançamento que ela vai sair de hoje a 6 meses, né? Que a gente, determinadas marcas, a gente compra com 6 meses, um ano antes. E o que a internet, aí eu vou vender esse produto Certo. dessa cor azul. O do que tá da coleção passada é amarelo. Amarelo. Aí chega na Aí internet, chega na internet, aí eles têm condições de vender 30% abaixo. o Por amarelo, quê? Mas ele não está vendendo a novidade. eles estão vendo Mas isso. isso aí também aí vai depender de cada um. O produto chega, você não sabe se a forma Do é igual. produto. Isso acontece também com Você não roupas. chegou nem a tentar lá, então, vender online com a Jaqueline. Não consegui tentar, é porque eu ainda sou aquele comerciante que eu tenho receio, né, Aham. da internet. Eu não sei o que acontece. Agora mesmo eu comprei umas passagens aí daquela Urb, Meu 3 Deus, não milhas. acredito não, Eu João. não, olha só. Tomou-lhe um prejuízo. Andei compramos também umas bermudas lá que apareceram bonitas. Claro. O cartão me ressarciu uma parte e tal, Aham. mas tomei prejuízo. Aí o meu medo eu digo, eu quero saber mais disso. Eu Não, vou lá na entendo. loja, compro, não menosprezando Isso o também valor, tem, porque é tem outro valor, né, sacrifício. João? A gente, por exemplo, a minha esposa, ela adora ir no shopping. Minha filha tem 3 anos e adora ir no shopping. Então também tem o seu valor de caminhar, de estar com a família. Vamos ali comprar um negócio. E vai É, lá e escolhe você com o seu próprio dedo. olha só como é interessante isso aí. Nada substitui o calor humano, né? Você vê, a gente sai aqui para comprar aqui na cidade ocidental. Eu sou muito de comprar aqui. Quantas amizades eu tenho? Eu conheço um comerciante, conheço outro, faço amigos. Né? A importância de você valorizar o comércio local é muito gratificante. Cidade Ocidental, ela tem ainda uma pequena cultura em relação às pessoas comprarem fora, sendo o mesmo produto e o mesmo valor. Né? O preço competitivo. O preço de combustível, por exemplo, você vai comprar lá em Brasília ou em outro local, do mesmo valor ou um preço mais É elevado. mais elevado. Nós trabalhamos aqui hoje com preço Tabelado legal, né? mais ou menos assim, a gente calcula aquele que eu te falei no início, os custos operacionais, né? E coloca a É até, margem. é até interessante você explicar, João, que não é você que é dono de posto que determina o valor. O valor, ele é meio que tabelado, não é isso? Não, é assim, o que é no caso vamos de combustível. Olha só como são. Eu estou batendo muito em combustível agora e calçados, que são os ramos que eu tenho conhecimento. O que é que acontecia com calçados? Você ia vender um tênis, por exemplo, ele determinava, esse tênis ele não pode ser vendido por menos de R$ 500. Certo. Se eu vendesse aquele produto por menos de R$ 500, a fábrica me cortava. De fornecedor. O seu Entendeu? Eu não fornecedor podia. acabava. Por isso que eu estou falando em relação loja física e internet, eles vendem com preço menor porque é outro produto, Uhum. é outro modelo, outro lançamento, outra cor, Perfeito. tal. Então eles faziam isso, fazem isso. Então meu preço tem que ser 500. Eu posso vender a mais, mas menos não. Entendi. Já no combustível é o seguinte: se alguém colocar o preço do combustível 1 centavo a menos do que o meu, eu não consigo vender. As pessoas não fazem contas assim. Um exemplo: se tiver 10 centavos mais barato um litro de combustível, Não procura saber por quê, né? e as pessoas também não fazem conta. Um exemplo: você colocou 5 litros de combustível, Certo. a 10 centavos a menos. Você economizou 50 50 centavos. centavos. Você não faz essa conta.
Às vezes, se você for sair daqui para o Valparaíso, Não compensa. não compensa, Vai é uma colocar série de 5. coisas. É, Mas mesmo assim, a gente mantém o preço dos outros locais. entendi. Mantém os preços dos outros locais ou menos. Você acha que a sua concorrência no tênis era mais fácil do que lidar do que o posto? Não, a gente tem que procurar conhecer o mercado, né? Depois que a gente conhece o mercado, a gente lida tranquilamente. Basicamente, eu trabalho dentro do meu curso operacional e, logicamente, fazendo pesquisa de mercado também. Certo. Isso aí é fundamental, né? Mas a questão assim de concorrência, eu nunca fui nem de. De Olha, briga, né? eu lembro aqui, por exemplo, eu vou falar um exemplo aqui da Reals Calçados aqui. Eu entrei na Reals Calçados depois que eu vendi a loja. Você E eu nunca sou tinha amigo do entrado. Celso, sou Você amigo nunca do tinha, Celso, tinha sou. entrado. A gente encontra, Quando era encontra na concorrente igreja. ali, Mas por quê? Eu achava assim, se eu chegar na loja dele, ele pode pensar que eu tô olhando. os preços. Entendeu? Nossa, é Então eu não verdade. gosto disso, eu não gosto. Mas que na administração fala que a gente tem que conhecer o concorrente. Claro. Mas eu não tiro. O meu segmento calçadista é o de Brasília, né? A gente fala Brasília e região aqui é metropolitana, que é a nossa. Uhum. É das pessoas que tem mais amizades, um ciclo de amizades muito violento. Nós somos amigos de todos, não tem Se sem. ajudando, né? Não tem. E já com os seus concorrentes de posto, como é que funciona? Aí eu tive em duas reuniões de posto, eu sinto eles mais Mais fechados. ríspido, né? Mais fechados. Eu tenho aqui um grande amigo, né? O Antônio, Aham, um grande amigo, né? E ele se dá bem. Eu não conheço os outros, só para você ter uma ideia. entendi. Meus primos lá que tem rede de postos, né? Em Águas Lindas, em Brasília, Mas Formosa. Esses aí a gente foi eles que me colocaram realmente você nesse segmento. geralmente acha que isso deve ser cultural, João? Porque, por exemplo, a gente trabalha diretamente com gráfica, com pessoas que estão no nosso meio, né? Hum. Com comércio em geral. Você acha que, por exemplo, os concorrentes, eles podem de fato fazer algo prejudicial, ou algo assim, vou colocar um preço aqui para sacanear aquele cara lá de baixo, ou vou fazer isso, ou não acontece? Eu acho que assim, no caso do combustível não tem nem como fazer isso, porque a gente já trabalha num limite mínimo, né? A Uhum, não ser que ele esteja fazendo outro tipo de coisa, não sei. entendi. Aí cada um sabe o seu, mas a margem de lucro do combustível ela é muito limitada, muito enxuta, sabe? Eu lembro uma Não vez dá para mexer muito. que a gente estava tendo uma conversa e você me falou sobre a qualidade, como é que vocês mensuram a qualidade do seu combustível que chega ali no seu posto, que existe um equipamento. E esse custo, como é que ele é colocado dentro da gasolina? Como é que ele é colocado no preço ali da. Quando a gente vai começar empreender, né, a gente sabe investir. Uhum. O empreendedor, eu acho que tem muita loucura, né? Que é você pegar um valor lá, determinado valor, e investir em algo que você não tem certeza do resultado, né? É. Você veja só como é É difícil. acreditar, né, João? É acreditar. Então, o que é que você tem que melhorar, vamos supor, no segmento, eu vou chegar onde você está querendo. Beleza. O que é que você tem que fazer? Nós temos no meu segmento de combustível hoje, é um segmento em que a gente não pode fazer gracinha. Uhum. Né? A gente não pode fazer gracinha. Então, o que é que nós temos que ter para a gente destacar dos demais? A gente procurar ter um atendimento diferenciado, Claro. ter cuidado no produto, desde a sua origem ao sair da base, o seu transporte, a sua descarga, fazer análise de combustíveis sempre que receber, quando o caminhão chegar, né? Enfim, utilizar equipamentos de primeira linha, né? Uhum. Como hoje nós temos as melhores bombas, nós utilizamos no nosso posto, os melhores tanques, tanques feitos com fibra de vidro, carbono, enfim. Nós temos um equipamento de monitoramento ambiental, Show. em que hoje é praticamente impossível a gente danificar o meio ambiente. E nós temos um equipamento em que, para a questão de adulteração de combustível, ele também ele tem 99,9% de precisão de detectar quantidade de combustível quando o caminhão chega, o que entrou no tanque,
A gente coloca, não precisa, a gente não usa aquela vareta Entendi. Aham. para aferir, não. A gente já tem um equipamento que já dá com precisão, Show. através de sondas e sensores, do combustível que chegou, do combustível que saiu, da temperatura, da quantidade. Então, esse custo aí que a gente coloca no produto, isso aí, não, isso aí entrou como investimento. Entendi. Investimento. Isso é uma segurança para você também, né, João? Exatamente. Acontece, isso acontece muito, a gente vê toda hora em reportagens de caminhoneiros que desviam de rotas, né? Uhum. E que acaba vendendo fracionado o Nossa. combustível. No nosso caso não acontece, porque a gente detecta na hora, com precisão. Uhum. Né? O transporte ele é a parte primordial nisso, que é onde pode ter algum desvio. Nosso caminhão ele é rastreado, monitorado 24 horas. Então, o motorista ele anda sendo filmado frontalmente, lateralmente, Show de bola. tudo onde ele parou, a gente sabe. É uma segurança, então, que. Aí você fala, essa segurança, além de inibir roubos, Uhum. inibe adulterações, inibe algum problema que venha a ter com o Mas transporte. existe esse caso de o próprio motorista adulterar a gasolina, não sei, para pegar, não sei, tirar e. Você já ouviu alguma coisa assim? Já há muita coisa desse tipo, existe muito. Mas por isso a gente tem o cuidado, mesmo o transporte sendo próprio, da gente fazer a nossa análise de combustível. Perfeito. Se ele fizer alguma adulteração no combustível, na hora que chegar, ele não vai dar análise. A análise não vai ser de acordo com as normas estabelecidas pela Aí, no caso, Inmetro. qual seria o que fazer ali? É, mandar devolver? Como é que funciona? O transporte, quando o frete que você pagou, frete, por exemplo, Aham, adulterada ali. aí não, aí o produto tem que voltar para a Tem que base, voltar voltar para a base, Entendi. não tem, porque não tem como receber. Mas então, quando ele sai de lá, ele tem a responsabilidade total, 100% do que está acontecendo. O caminhão, quando ele sai da base, quando ele entra na base, ele já passa a ser solidário Uhum, com o posto e o transporte. certo. Então, caso aconteça alguma coisa na viagem, são todos solidários. Base, que é a distribuidora, Perfeito. transporte, que é a transportadora ou seu caminhão próprio, e posto, que é o destino final do produto. Então, o que havia a acontecer ali são os três corresponsáveis. Entendi, entendi. Então você falou para mim que isso tudo ainda é melhor e mais fácil do que o segmento de calçados. Mas aí eu vou explicar o porquê. Me explique, João. Por quê? Porque hoje o nosso posto é bandeira branca, onde bandeira branca quer dizer o seguinte: tem bandeira branca e tem o bandeirado. O bandeirado são aqueles postos que tem definido Ipiranga, Shell, BR, etc, né? Certo. E o bandeira branca é aquele em que eu posso comprar combustível da Shell, da BR, do Ipiranga e de outras distribuidoras. Então, o Certo. que é que eu faço? Eu faço a minha pesquisa de preço. O preço que tiver melhor no mercado, eu vou e compro. Aí você fala, mas essas outras distribuidoras que não são de nomes, elas têm a mesma qualidade? Aí eu te respondo, todo combustível vem do mesmo local. Entendeu? Então, se você comprar de qualquer distribuidora, é o mesmo combustível. Não acredito nisso. Todo ele vem. É o mesmo combustível. Mas eu não sei se é psicológico, mas tem um posto aqui na Ocidental, inclusive, que quando eu coloco lá, eu sinto meu carro engasgando. Impressionante. Então vai lá no posto Tambaú. Isso aí não vai engasgar, não, de certeza. Aí assim, ele vem todo de combustível. Inclusive, tem várias, dentro de uma base, tem os tonéis gigantes, né? De Uhum. milhões de litros. E dentro dessa base, vamos supor, tem 20 distribuidoras. Olha só como é interessante. Todas no mesmo tonel. É o mesmo combustível. Por isso, e quando esse combustível sai da base, ele é feita a análise. Entendi. Ele é feita a análise. Então, quando que tanto faz ter diversas empresas, tem as 20 lá, um exemplo. É um combustível só. Fez a análise, então o problema está onde? O problema está lá
Lá no no posto. transporte, até chegar no posto. Ou até mesmo no posto, né, É, João? até mesmo no posto. É. Por isso a importância, assim, de você, da presença do dono no posto, tá? É muito É. interessante. Pô. João, você falou um pouco da Jaqueline, falou um pouco da sua trajetória e falou um pouco do seu posto. A gente já conheceu esse João, posso falar bem sucedido. Graças a Deus, Esse João que é um bem sucedido, cara. Eu acredito que o João Neto venceu na vida. Qual foi aquele momento que virou a chave, João, que você falou assim, cara, obrigado, meu Deus, eu consegui. Foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu era supervisor, e eu tinha um salário relativamente alto. Daí eu resolvi andar com as próprias pernas. Eu acreditei assim em mim e pensei, Deus irá me ajudar. E pensei, eu não quero dar prejuízo e nem vou dar, e nunca dei, graças a Deus até hoje, para ninguém. Amém. Pensei, eu vou comprar, vou pagar, vou trabalhar, vou ter meus funcionários, vão ganhar tudo de acordo com a lei, né? E esse estalo aí foi uma mudança assim na minha vida e com muito trabalho, viu? Muito trabalho. Então foi ali que quando você bate de frente para realizar o sonho mesmo, que você fala assim, agora eu vou deixar de lado até mesmo o financeiro, que receber bem é difícil, né, João? Pra gente chegar num patamar que a gente receba bem e abrir mão disso para viver um sonho, muita gente chega e fala, você é louco, você é isso, você é aquilo. Porque o que é que acontece? Você está trabalhando na empresa, eu nunca trabalhei em nada público, né? Uhum, Você está trabalhando em empresa privada. A gente depende da pessoa que você está trabalhando também ter sucesso, perfeito. né? Se ele não tiver sucesso, você também não Você vai. não vai pra frente, não. Então, olha só a importância de você ter aquele seu ímpeto de vencer. Olha, se eu estou conseguindo levar essa empresa adiante, na qual eu fazia praticamente tudo nela, e era uma empresa que tinha 200 funcionários, Certo. eu vou começar com minha miniaturazinha de um, dois, três funcionários, com, sei lá, cinco, né? E aí você vai. Mas sempre na intenção de comprar e pagar. Você acha, João, que você já fez? Com certeza já aconteceu contigo. De fazer algo assim que você fala, putz, aqui eu errei. Ou contratar alguém, ou contratar demais, ou comprar um produto demais achando que ia vender e acabou dando errado. Inúmeras vezes, isso aí não tem jeito. O bom comprador hoje, ele, no segmento de calçados, voltando, o bom comprador, ele erra 10%, só para você ter uma ideia. Agora imagina o mau comprador, Ave Maria. porque é muito complexo o É, né? calçados no sentido de modelagem, de quantidade. Então é sério, você tá antenado com a moda, você não Show de precisa. bola, João. João, pra gente finalizar, se você pudesse deixar pra galera um recado, assim, que a galera tá começando agora, começando a caminhar, o que que você diria pra galera? Ah, pessoal, é o seguinte, considerações finais, eu quero agradecer aqui a MKT, né, Pô, obrigado, João. por, A gente que por, agradece, por tá? ter me trago aqui, muito obrigado, me trazido, né. É, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, a primeira coisa, ela não pode ter a pior doença do ser humano. Que é a preguiça. Pior doença do ser humano chama-se preguiça. Se você tiver coragem para trabalhar, se você tiver firmeza, e acreditar em Deus e saber que o comércio ou qualquer outro empreendimento, ou seja, até a vida pessoal nossa, a gente não tem que tirar proveito de ninguém, sabe? Você tem que lutar com afinco, com parceria, pensar no próximo, Sim. lutar mesmo, sem querer dar prejuízo para ninguém. Isso é muito interessante, já é uma grande carreira. Se você colocar em sua mente, eu vou fazer isso, mas eu vou ter que dar prejuízo para alguém assim, para me tirar. Você não vai. Aí Você já... pode até chegar lá, mas você fracassa. E outra coisa, tenham sempre medo de quebrar. Entendeu? Porque se você tiver medo, você não vai quebrar. Você vai sempre fazer suas coisas no pé do chão. Mas seja ousado. Se você não for, se a pessoa não for ousada, Se ficar. se ficar inerte também não vai, né? Então, ter firmeza, ter determinação, comprometimento, Show de bola. são habilidades, essas coisas são primordiais, né? E assim, quero agradecer também à Cidade Ocidental, às pessoas da Cidade Ocidental, Fala.
que acreditaram na Jaqueline Calçados. Eu tenho amigos, desde o dia que eu comecei na loja, né, e até hoje migraram para o posto Tambaú. Eu fico feliz demais, hein? Show de Tomo um bola. cafezinho lá e bacana. Café lá é liberado, viu? É, Podem ir. Joãozinho, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, essa pequena homenagem que a gente fez a um dos comerciantes. Até a próxima, a gente volta.